A gente está no 8º mês de pandemia aqui em Pernambuco, né? Após a primeira confirmação, que foi no mês de março. Eu vou conversar agora com a médica infectologista Vera Magalhães, através de uma videochamada. Doutora Vera, muito boa tarde, muito obrigado, viu, pela cortesia em nos atender aqui no Ronda Geral. Boa tarde, Moab. Doutora, com o plano de convivência estadual, né, em todas as etapas já com funcionamento, a gente tem visto praias cheias nos últimos feriadões, num período muito próximo, né, o de agora, e a justificativa que já foi dada pelo Estado sobre a capacidade de leitos para casos graves em 80% da ocupação. A gente vê também filas extensas diariamente para testes nos centros gratuitos. Muita gente teme uma segunda onda da doença. Eu quero lhe perguntar o seguinte, eu quero que a senhora explique para a população o que de fato caracteriza uma onda epidemiológica. Veja bem, há alguns epidemiologistas que explicam que nós ainda não saímos nem da primeira onda, porque para sairmos da primeira onda deveria ter havido um decréscimo muito grande do número de casos e nós nunca alcançamos esse decréscimo. Ficou em 289 óbitos por dia no Brasil, mas a gente realmente nunca baixou muito. Então, a gente não teve o final da primeira onda e já estamos tendo um repique, ou seja, já está havendo o aumento novamente do número de casos, em Pernambuco especificamente, mas também em outros estados do Brasil, porque nós não conseguimos superar nem a primeira onda. E isso tudo que você mostrou aí na reportagem é estarrecedor, não é? Porque já morreram mais de 160 mil pessoas no Brasil. É o maior desafio sanitário do século. A gripe espanhola, que foi tão mencionada, até hoje a gente fala na gripe espanhola, matou, em números atuais, seriam 250 mil pessoas. E a gente, com 9 meses, já está com 160 mil pessoas. Então, a gente vai superar a gripe espanhola e as pessoas resistem no uso da máscara, que é o único recurso que nós temos, de fato, comprovado para diminuir o risco da transmissão da doença. Doutora, a senhora falou ainda há pouco, dessa questão do repique. Na primeira onda, que ainda não superamos essa primeira onda, eu queria que a senhora falasse sobre a oscilação que o governo apresenta agora no número de casos dentro dessa primeira onda da Covid-19 aqui em Pernambuco, com observação dos quadros que têm se agravado em alguns pacientes aqui no nosso estado, né? Inclusive com possibilidade até de reinfecção, que o governo analisa de pelo menos 5 casos possíveis de reinfecção. Utilização de uso de máscara que o povo não está desrespeitando, tudo isso leva a um resultado tão drástico como esse, como a gente está vendo, de comportamento, né? Sim, é um resultado drástico, trágico. E é interessante que as pessoas não percebem, não concordam que isso é trágico. Eu não sei o que é que eles considerariam realmente trágico, não é? Porque é uma situação, é um número de óbitos absurdamente elevado para tão pouco tempo e a gente não está realmente com uma previsão de superar essa epidemia, essa pandemia. Porque, infelizmente, ainda não existe medicamento específico para a doença, não existe medicamento específico. Houve uma redução do número de óbitos em pacientes internados por conta de medidas que a gente chama suportivas. Então, o uso de corticoide, não é? O uso de modificação de postura, a equipe está mais bem treinada e mais bem familiarizada no tratamento dos pacientes com Covid. Então, isso tudo levou a uma redução do número de óbitos em pacientes internados. Mas nada existe para tratar especificamente a doença. Então, isso deixa a gente muito intranquila, tá certo? Por conta dessa situação. E a questão da vacina, é lógico que é muito bem-vinda uma vacina, só que a gente entende que essa vacina ela não vai funcionar do dia para a noite. Primeiro vai ter que ter uma logística, vai ter que ter o fornecimento da vacina para pelo menos 60%, 70% da população, que isso não vai ser da noite para o dia, mesmo que a gente consiga uma vacina eficaz. Então, isso tudo vai demandar tempo. Enquanto isso, o importante é manter, como vocês disseram, o distanciamento social. Quem puder ficar em casa, fique. Principalmente as pessoas de grupo vulnerável, de grupo de maior risco de complicação. Assim
como está, além do uso da máscara, a máscara tem que ser adequada. Muitas pessoas usam a máscara cobrindo apenas a boca. Isso não é eficiente, tem que ser cobrindo o nariz. Isso é muito importante. E, além disso, o distanciamento. Então, a pessoa não deve chegar a menos de 2 metros de outras pessoas, mesmo que elas estejam de máscara. Então, é uma associação de medidas. Não é só o uso da máscara, é o distanciamento, é estar em lugares arejados, deve-se evitar aglomeração, tá certo? Isso é muito importante. As pessoas não devem ainda aglomerar. E agora, principalmente, porque está caracterizando-se o repique. O governo agora está testando mais, o maior número de pessoas, mas passou muito tempo testando muito pouco, não só aqui, como no Brasil inteiro. Então, a real situação, a gente não sabe, entende? A gente estima, lógico que esses números são importantes porque a gente estima, mas assim, superação a gente nunca teve. Já na Europa, quando houve uma redução muito grande no número de casos, agora é considerado uma segunda onda. A senhora trouxe agora uma informação sobre vacina, a questão da logística de distribuição de vacina, trazendo a gente para a realidade em relação a de como vai se observar o comportamento das pessoas após a aplicação de vacina. Mas eu queria perguntar à senhora, como infectologista e como pesquisadora também, o que é que a senhora tem acompanhado sobre a possibilidade de testagens de vacina aqui no Brasil e o que é que a senhora espera, pelo menos daqui para o fim do ano, então para o começo, os primeiros meses de 2021. Existe um esforço mundial, tá certo, na produção de uma vacina. Então, a associação de todas as empresas farmacêuticas e os pesquisadores, então, isso foi muito importante para se conseguir, a curto prazo, tá certo, uma possibilidade de uma vacina. Eu digo possibilidade porque nenhuma das vacinas que são candidatas realmente a serem utilizadas, elas, assim, ultrapassaram a fase 3. Então, ainda estão realizando a fase 3, que é onde se testa a vacina em milhares de pessoas, em várias situações, de vários grupos, não é? Então, é assim que a gente, depois desses resultados, é que a gente vai poder analisar qual a vacina realmente que é a melhor e que poderia ser eficaz. Pode ser que seja até mais de uma, porque um único fabricante não vai ter possibilidade de fazer vacina para 7, 8 bilhões de pessoas, que é a população mundial, tá certo? Ou uma parte dessa, ou 60% dessa população. Então, vai ter que haver mais de uma vacina. Depois que essa vacina começar em produção, começar a ser viabilizada, então aí vai ter que alcançar, pelo menos, como eu falei, o número de 60% a 70%, que é considerada o percentual que vai barrar a circulação do vírus, que com a aquisição da chamada imunidade coletiva ou imunidade de rebanho. Então, daqui que 60% a 70%, por exemplo, da população brasileira esteja vacinada com uma vacina que a gente espera que seja eficiente, vai demorar. Então, mesmo que possa surgir uma vacina no próximo ano, no primeiro semestre de 2021, mas daí para a gente conseguir que 60% a 70% da população esteja vacinada e que se essa vacina seja eficaz, não só mais de pelo menos o ideal 60% a 70% produzindo anticorpos ou produzindo uma imunidade contra a doença, a gente não sabe nem quanto tempo essa imunidade vai durar. A gente sabe que no caso da gripe, a gente precisa se vacinar anualmente, porque o vírus muta com muita facilidade. O coronavírus, ele não muta com tanta facilidade, mas já existe evidências de outras variantes do vírus, ou seja, mutações do vírus, principalmente agora foi descrita na Dinamarca. Então, e na Espanha também, em outros lugares. Então, são muitas variáveis e enquanto isso a gente não conseguir ter uma segurança nisso tudo, a gente vai precisar manter essas medidas que a gente já acabou de mencionar. Mas a gente vê a resistência da população. Muitas pessoas associam o uso da máscara com covardia. Veja que absurdo. Que momento a gente está passando? O uso da máscara é realizado pelos asiáticos há muitos anos. Já o Ocidente, para prevenir infecção, além de também se prevenir contra a poluição urbana, mas principalmente as infecções respiratórias. Não era nem coronavírus, era outras infecções respiratórias. Então, a gente sabe que é eficiente. Então, a gente tem que mudar esse hábito, tem que deixar de achar
que é covarde quem usa máscara, é fraco quem usa máscara. Isso é um absurdo, isso é estarrecedor. Então, a gente tem que usar máscara e, principalmente, por isso que você acabou também de dizer, em respeito aos outros. Não é só para nos proteger, é também, mas também em respeito às outras pessoas. Doutora Vera, olha, a senhora, a questão técnica aqui, em que as pessoas precisam compreender, a senhora traduziu com muita clareza e a gente só tem a contar que essa sua mensagem chegue às pessoas de maneira a entender o que é respeito ao próximo no momento dificílimo que estamos enfrentando. Eu quero agradecer a participação da senhora aqui, quero também poder contar com a senhora em outras oportunidades para esclarecer as pessoas, desejar saúde, cuidado e até uma próxima, viu, doutora? Boa tarde, Moab. Nós conversamos com a doutora Vera Magalhães, infectologista, médica infectologista, atua na linha de frente, atua com pesquisa também, levando à população informação do que é esse momento de pandemia, diante do que a gente está vendo do relaxamento.